Meu nome é Pamela, e desde que aprendi a me lembrar de quem eu sou, sinto como se houvesse uma linha invisível dividindo minha existência em dois mundos, o antes e o depois da morte da minha mãe. O antes era cheio de calor, cheiro de bolo no forno e risadas que ecoavam pela casa simples em que vivíamos. O depois foi frio, pesado e silencioso, como se alguém tivesse apagado todas as cores e me deixado apenas com sombras. Minha mãe partiu cedo demais, me deixando com apenas 8 anos e uma dor que não tinha nome. Lembro-me do hospital, do bip constante das máquinas, do aperto da mão dela na minha, e da sua voz fraca, mas firme, sussurrando: "Você é mais forte do que imagina, Pamela. Promete que nunca vai esquecer disso." Eu balancei a cabeça entre lágrimas, e naquele instante não fazia ideia de como teria que agarrar aquelas palavras como quem se agarra a uma tábua no meio de um naufrágio. Depois do enterro, quando as pessoas voltaram para suas rotinas e as condolências se transformaram em silêncio, surgiu a figura da minha tia Helena. Todos me diziam que eu tinha sorte, que ela era uma santa por me acolher. Mas mesmo tão nova, eu enxerguei no olhar dela algo que os outros não viam. Não era compaixão. Era cálculo. Era como se eu tivesse deixado de ser uma criança para me tornar uma espécie de fardo que ela carregaria apenas porque não havia mais ninguém. A casa da minha tia era grande, organizada até a rigidez. Não havia um quadro torto, um objeto fora do lugar, e cada ambiente parecia mais um cenário montado do que um lar. O quarto que me deram era limpo, sim, mas estéril. As paredes eram nuas, sem cor, sem fotos, sem qualquer sinal de acolhimento. Eu tinha onde dormir, mas nunca senti que aquele espaço era realmente meu. Era como se eu fosse uma visitante temporária, esperando a qualquer momento ser lembrada de que não pertencia àquele mundo. Helena não demorou a mostrar quem realmente era. Na frente dos vizinhos e parentes, sorria e dizia frases como: "Ela é como uma filha para mim", mas assim que a porta se fechava, o tom mudava. "Você deve agradecer todos os dias por eu ter aberto minha casa para você." Ou então: "Nada do que você come, veste ou usa vem de graça, Pamela." Nunca se esqueça disso. Eu cresci ouvindo essas palavras como pregos sendo martelados dentro de mim. Eu me sentia constantemente em dívida, como se o simples fato de existir fosse um gasto que ela contabilizava com frieza. Mas havia um refúgio que nem ela podia me roubar: a escola. Ali, ninguém me chamava de peso, ninguém me lembrava do custo de cada refeição. Eu era apenas Pamela. Era nas bibliotecas silenciosas que eu me perdia em livros de histórias e leis, fascinada por aquela ideia de justiça, de um mundo onde a verdade tinha valor e onde até os pequenos podiam enfrentar os gigantes. Eu me agarrava a isso com todas as forças, construindo dentro de mim um sonho secreto: um dia eu seria advogada. Um dia, eu mesma teria voz suficiente para não depender do julgamento de ninguém. Ainda assim, a infância passou marcada por silêncios. Em festas da escola, eu sempre era a última a ser buscada, e muitas vezes nem isso acontecia. Lembro-me de ficar sentada no meio-fio, com a mochila no colo, até que uma professora se oferecesse para me levar. Quando Helena aparecia, não havia desculpas ou pedidos de desculpa. Apenas frases frias: "Você sabe que eu tenho coisas mais importantes para fazer. Não posso viver à sua disposição." Eu aprendi a engolir o nó na garganta, sorrir de leve e guardar as lágrimas para o travesseiro. À noite, sozinha no quarto sem cor, eu abraçava as lembranças da minha mãe como se fossem a única coisa realmente minha. O som da sua risada, o calor da sua voz, o jeito como dizia: "Minha menina." Eu repetia baixinho, quase como uma oração: "Eu sou forte. Mais forte do que imagino." Era a única maneira de não desmoronar. Eu não sabia, naquela época, que essa força ainda seria testada de maneiras cruéis, mas lá no fundo já existia uma certeza silenciosa: eu não passaria a vida inteira sendo apenas uma dívida na conta de alguém. E enquanto os anos se arrastavam dentro daquela casa gelada, com olhares de julgamento e palavras que me cortavam como navalhas, eu aprendi a maior lição de todas: a tempestade sempre vem, mas também sempre passa. Eu só não sabia que a minha ainda estava apenas começando. Aos poucos, comecei a perceber que minha tia Helena tinha duas versões de si mesma.
Havia a mulher que todos viam, elegante, sorridente, sempre pronta para se vangloriar de seus sacrifícios em me criar, e havia a mulher que só eu conhecia, aquela que me olhava como quem calcula perdas e ganhos. Eu cresci observando essas máscaras trocando de lugar com a mesma naturalidade que alguém troca de roupa. Nos almoços de domingo, quando vizinhos ou conhecidos vinham nos visitar, Helena me chamava de minha menina e dizia, em tom orgulhoso, ela é estudiosa, responsável, não me dá trabalho algum. Eu sentia o olhar das pessoas se fixando em mim com simpatia, e às vezes até ouvia frases como Pamela tem muita sorte por ter você, Helena. Eu sorria sem responder, mas por dentro sabia que a verdade era bem diferente. Bastava a porta se fechar para o teatro acabar. Quando estávamos sozinhas, o tom mudava. Ela não precisava de gritos para me ferir, usava a ironia como lâmina afiada. Se não fosse por mim, você estaria perdida em algum orfanato agora. Você entende isso, não entende? Ou então, um dia você vai ter que pagar por tudo que já gastei com você. Cada palavra caía sobre mim como uma sentença invisível, me lembrando que, aos olhos dela, eu não era sobrinha nem filha, era um investimento que deveria dar retorno. Eu me tornei especialista em interpretar expressões. Bastava o levantar de uma sobrancelha, um suspiro mais longo, e eu já sabia que viria uma crítica ou uma lembrança de dívida. O mais doloroso era que, diante de todos, ela continuava a representar o papel da mulher abnegada. Na igreja, as pessoas a elogiavam como se fosse uma santa. Eu me sentava ao lado, ouvindo elogios que me soavam como zombarias, porque ninguém ali sabia das noites em que fui deitar sem jantar só porque ela achava que eu precisava aprender o valor das coisas. Cresci tentando decifrar o que poderia agradá-la. Tirei notas altas, nunca me envolvi em confusões, ajudei nas tarefas de casa, mas nada parecia suficiente. Havia sempre um olhar que dizia, você ainda me deve mais. Eu passei a viver como uma sombra dentro daquela casa, ocupando o mínimo de espaço possível, tentando não incomodar. Helena gostava disso, de me ver diminuída, porque a fazia sentir que tinha o controle. Mas havia momentos em que a máscara dela escorregava. Recordo-me de uma noite em que discutia com uma amiga ao telefone. Eu estava no quarto, mas escutei sua voz exaltada pela porta entreaberta. Eu só aceitei criar a garota porque havia dinheiro envolvido. Você acha que eu ia sustentar alguém de graça? Meu corpo gelou. Foi como se um pedaço da minha infância tivesse se despedaçado de vez. Eu já desconfiava, mas ouvir com meus próprios ouvidos foi outra coisa. A partir daquele dia, comecei a olhar para Helena com outros olhos. Não era apenas uma tia dura ou uma mulher amarga, era alguém que escondia algo maior, algo que eu ainda não compreendia por completo. Enquanto ela continuava com suas encenações sociais, eu alimentava em silêncio a convicção de que um dia toda aquela farsa viria à tona. E talvez tenha sido nessa época que o desejo pela justiça deixou de ser apenas uma inspiração vinda dos livros e passou a ser uma necessidade. Eu não queria apenas ser advogada, eu precisava ser. Precisava aprender a lutar contra pessoas como Helena, que sabiam usar palavras, aparências e máscaras para manipular tudo e todos. O mais curioso é que, quanto mais eu percebia as contradições dela, mais ela tentava reforçar o papel de benfeitora na frente dos outros. Criei a Pamela como se fosse minha filha, dizia, tocando meu ombro com um falso afeto quando alguém assistia. Eu sorria mecanicamente, mas por dentro gritava. Era como viver em uma peça de teatro em que eu nunca tinha falas, apenas o papel de figurante. E foi nesse silêncio forçado, observando as duas versões de Helena, que aprendi a guardar cada detalhe, cada incoerência. Eu não sabia como ou quando, mas pressentia que aquelas máscaras um dia cairiam, e eu estaria lá para ver. Eu nunca fui de mexer nas coisas da minha tia. Desde pequena, aprendi que qualquer gesto nesse sentido seria considerado invasão, e o preço viria em palavras afiadas ou em castigos silenciosos, como jantares negados ou dias inteiros sem que ela dirigisse uma única frase a mim. Mas, numa tarde chuvosa, enquanto organizava algumas caixas velhas que Helena havia deixado no sótão, acabei encontrando algo que mudou a forma como eu enxergava tudo. Era uma pasta antiga, já amarelada pelo tempo, com documentos que pertenciam à minha mãe.
Meu coração acelerou no instante em que vi sua assinatura, firme e delicada, estampada nas páginas. Entre papéis de seguro e correspondências, encontrei uma referência a uma quantia específica, $100.000 deixados para garantir o meu futuro. Li e reli aquelas linhas tantas vezes que as palavras quase se desfizeram diante dos meus olhos. $100.000. Eu me lembrava de crescer com dificuldades, de ouvir constantemente que eu custava caro demais para Helena, mas ali estava a prova de que minha mãe havia pensado em mim, que havia deixado algo para que eu não precisasse passar tantas privações. O chão pareceu fugir dos meus pés. Se aquele dinheiro existia, por que eu nunca soube? Onde ele estava? Desci as escadas devagar, tentando organizar os pensamentos. Minha tia estava na sala, sentada com sua habitual postura ereta, folheando uma revista de moda como se fosse rainha em seu trono. Segurei firme os papéis contra o peito, hesitando antes de perguntar. Por dentro, tremia. Helena, o que aconteceu com o dinheiro que minha mãe deixou para mim? Minha voz saiu baixa, mas firme o bastante para que ela levantasse os olhos da revista. Por um instante, vi algo diferente em seu olhar, um lampejo de surpresa, talvez até de medo. Mas durou pouco. Ela rapidamente forçou um riso e balançou a cabeça. Que dinheiro, Pamela? Você deve estar confundindo alguma coisa. Sua mãe não deixou nada, a não ser contas para eu pagar. Senti o rosto queimar. Eu segurava os papéis como prova, mas parte de mim ainda não tinha coragem de confrontá-la de frente. Eu encontrei documentos que falam de $100.000. Estão assinados por ela. Helena largou a revista na mesa e se aproximou de mim com passos calculados. Tocou meu ombro, mas o gesto não tinha afeto, era quase uma forma de controle. Ouça, você era muito pequena naquela época. Não entende de assuntos de adultos. Se houvesse esse dinheiro, você acha que eu teria me sacrificado tanto por você? Isso é coisa da sua cabeça. A firmeza com que disse aquilo poderia convencer qualquer pessoa. Mas eu a conhecia bem demais. Vi a rigidez de sua mandíbula, a pressa em encerrar a conversa, o brilho estranho em seus olhos. Ela estava escondendo algo. Naquela noite, deitada em minha cama no quarto estéril, fiquei encarando o teto por horas. Uma batalha acontecia dentro de mim. Parte de mim queria acreditar nela, aceitar que eu estava errada, porque isso seria mais fácil do que enfrentar a possibilidade de ter sido enganada por tantos anos. Mas outra parte, aquela que herdara da minha mãe a teimosia e o instinto, me dizia que não, que havia algo errado demais. A dúvida se transformou em semente, e essa semente não parou mais de crescer. A partir daquele dia, comecei a observar com outros olhos os objetos de luxo que Helena exibia, as viagens que dizia ter pago com economias próprias, os jantares caros em restaurantes que eu nunca participei. Tudo aquilo parecia formar um quebra-cabeça, e cada peça apontava para a mesma conclusão: o dinheiro não desaparecera, ele havia sido usado, mas não para mim. Foi nesse momento que a palavra justiça deixou de ser apenas uma ideia distante dos livros e passou a se tornar necessidade em minha vida. Eu precisava da verdade, não apenas para mim, mas para honrar minha mãe. E mesmo que me faltassem respostas, uma certeza já me dominava: o que estava enterrado no silêncio de Helena um dia viria à luz. E quando esse dia chegasse, eu estaria pronta. Depois daquela descoberta, minha mente não descansava mais. Cada vez que eu olhava para minha tia, sentada à mesa ou circulando pela casa com sua postura impecável, era como se eu a visse sob uma nova lente. Não era apenas a mulher rígida e amarga que me cobrava tudo, mas alguém que escondia segredos que poderiam mudar completamente o rumo da minha vida. Eu precisava de respostas. Eu precisava de provas. Foi na universidade que encontrei o primeiro fio de esperança. Durante uma conversa com um colega de turma, mencionei, de forma cuidadosa, que havia suspeitas sobre uma herança mal administrada. Ele me olhou sério e disse: você precisa procurar um advogado. Alguém que saiba onde e como investigar. A ideia ficou martelando em minha cabeça. Não era fácil pensar em pedir ajuda, já que sempre aprendi a me virar sozinha,
mas dessa vez eu sabia que não conseguiria enfrentar aquilo sozinha. Foi assim que conheci Daniel. Jovem, recém-formado, ainda com aquele entusiasmo brilhando nos olhos de quem acredita na justiça como missão e não apenas como profissão. Lembro-me do primeiro encontro em seu pequeno escritório, onde livros de direito se empilhavam em prateleiras improvisadas. Ele me ouviu com atenção, sem me interromper, e quando terminei, disse: Pamela, se há registros, nós vamos encontrá-los. Sua mãe deixou esse dinheiro para você, não para mais ninguém. E se ele desapareceu, alguém vai ter que explicar. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinha. A partir daí, começaram as buscas. Passamos semanas revisando registros bancários antigos, solicitando extratos, investigando movimentações. Eu me surpreendi ao perceber o quanto minha tia havia sido descuidada na sua confiança de que ninguém nunca a questionaria. Vi listagens de transferências para contas pessoais dela, compras de joias, de roupas caríssimas, pagamentos de viagens internacionais. Tudo datado nos meses e anos que se seguiram à morte da minha mãe. Cada documento era como um soco no estômago, mas também como combustível para minha determinação. Daniel sempre me dizia: não basta sentir, Pamela, precisamos provar. E era exatamente isso que estávamos construindo, uma teia de evidência sólida o suficiente para desmascarar Helena diante da lei. Mas esse processo também mexia comigo. Eu me lembrava de cada vez que ela me negara algo simples, um passeio escolar, um livro, até mesmo uma refeição completa, dizendo que não havia dinheiro. Enquanto isso, ela gastava a fortuna que deveria ter garantido meu futuro em prazeres pessoais. Nessa mesma época, Helena começou a demonstrar sinais de desconfiança. Passou a me observar mais de perto, a me fazer perguntas veladas sobre onde eu estava indo ou com quem me encontrava. Uma noite, enquanto lavava a louça, ela se aproximou e disse em tom frio: não se esqueça, Pamela, que a sua vida inteira depende de mim. Seria uma pena se você começasse a imaginar coisas que não existem. Sorri de forma contida, mas por dentro meu coração disparava. Ela sabia que eu estava chegando perto. E foi justamente isso que me deu mais força. Se antes eu sentia medo de enfrentá-la, agora eu tinha certeza de que não havia volta. Eu não podia mais me calar. O que estava em jogo não era apenas dinheiro, mas minha dignidade, o respeito pela memória da minha mãe e a verdade que fora enterrada por tanto tempo. Naquelas semanas de preparação, percebi algo importante: a justiça não é um caminho fácil, e exige coragem para ser trilhado. Eu estava disposta a pagar o preço. Pela primeira vez, eu sentia que não era apenas uma menina vivendo à sombra de alguém. Eu estava me tornando a mulher que minha mãe acreditava que eu seria. E Helena, com todos os seus segredos e máscaras, logo descobriria que não podia controlar tudo para sempre. No dia do julgamento, acordei antes do sol nascer. Quase não havia dormido. Passei a noite inteira deitada, de olhos abertos, repetindo para mim mesma que precisava ter coragem, que esse era o momento em que toda a verdade começaria a vir à tona. Enquanto me arrumava, sentia as mãos trêmulas. Vesti uma roupa simples, mas que me dava segurança, e respirei fundo diante do espelho. Você não está sozinha, sussurrei para o reflexo, tentando acreditar nas próprias palavras. O tribunal era um prédio imponente, com colunas altas e janelas que refletiam o céu cinzento daquela manhã. Ao entrar, senti o peso do silêncio misturado ao murmúrio das pessoas que aguardavam o início da audiência. Meu coração parecia querer escapar do peito, mas mantive a cabeça erguida. Eu sabia que Helena estaria ali, com toda a sua encenação cuidadosamente ensaiada. Quando a vi entrando pela porta principal, quase não a reconheci. Usava um vestido elegante, joias discretas, e caminhava como se fosse a protagonista de uma peça teatral. Cumprimentava conhecidos, sorria para os presentes, e alguns até se levantavam para elogiá-la. Ouvi cochichos em meu redor: que mulher incrível, criar a sobrinha como filha. Ela realmente se sacrificou. Essas frases eram como facadas invisíveis, porque eu sabia a verdade. Mas era exatamente isso que ela queria: moldar a percepção de todos antes mesmo que o julgamento começasse. No momento em que a sessão foi aberta,
Helena tomou a palavra com uma confiança que me causou náuseas. Sua voz era firme, quase maternal, e ela pintou uma imagem de si mesma como a salvadora da minha vida. Excelência, dediquei anos da minha existência para criar Pamela. Gastei recursos que nunca mais voltaram, abdiquei de meu conforto e de planos pessoais. Tudo por ela. Quando terminou, ergueu um maço de papéis e entregou ao juiz. Aqui está o relatório detalhado. Uma fatura dos gastos que tive com a criação dela, $80.000. As palavras ecoaram no tribunal, e eu senti dezenas de olhos pousando sobre mim. Alguns olhares eram de compaixão, outros de julgamento, como se eu fosse ingrata por estar ali questionando a mulher que tanto fez por mim. Meu corpo inteiro ficou tenso, mas mantive a postura. Eu precisava lembrar que aquele era apenas o início, que Daniel e eu havíamos nos preparado para exatamente esse momento. O juiz folheou o documento com calma, murmurando alguns números. Helena se recostou na cadeira, com um leve sorriso de triunfo. Eu reconhecia aquela expressão, já era a mesma que ela usava quando me humilhava em casa e sabia que eu não podia responder. Só que agora, pela primeira vez, havia uma chance de que suas mentiras não encontrassem eco. Durante seu depoimento, ela detalhou cada gasto como se tivesse anotado religiosamente todos os centavos. Foram roupas, comida, escola, consultas médicas, tudo registrado. Não há dúvida de que esse valor corresponde ao que foi necessário para dar a Pamela uma vida digna. O público murmurava em aprovação. Eu podia sentir o julgamento em seus olhares, e por um instante, meu peito apertou. Era como estar de volta à infância, sem voz, com ela ditando a versão da realidade. Mas então respirei fundo e olhei para Daniel. Ele me encarou com firmeza e assentiu levemente. A confiança nos olhos dele me deu forças. Eu sabia que ainda não era hora de falar, que precisávamos deixar Helena construir sua farsa por completo antes de desmontá-la peça por peça. Enquanto o juiz continuava a analisar os papéis, senti uma onda de emoções me invadir, raiva pela ousadia dela, dor por todos os anos em que me fez acreditar que eu era um peso, e, acima de tudo, uma determinação quase feroz. Porque ali, naquele tribunal, não era apenas minha dignidade que estava sendo julgada. Era a memória da minha mãe. E eu jamais deixaria que fosse manchada por aquela mentira cuidadosamente encenada. Eu sabia que a virada estava próxima. Mas naquele momento, tudo o que eu podia fazer era segurar a respiração, observar a farsa se desenrolar diante de todos e esperar a hora certa de expor a verdade. O silêncio dentro do tribunal parecia esmagador quando o juiz ergueu os olhos da tal fatura apresentada por Helena. Ele a encarou por alguns segundos, com a mesma expressão impassível que havia mantido desde o início, e então perguntou: "E os $100.000 que a mãe da Pamela deixou em seu nome, senhora Helena? Como foram administrados?" Senti meu corpo inteiro estremecer. Essa era a pergunta que eu esperara ouvir, o ponto de ruptura. O sorriso seguro que minha tia ostentava congelou no rosto. Vi o leve estremecer de sua mão quando tentou ajeitar os óculos, e por um instante parecia que o chão havia desaparecido sob os pés dela. O tribunal, antes em murmúrios de aprovação, agora mergulhava em um silêncio curioso, como se todos esperassem pela resposta que não vinha. Helena pigarreou e forçou uma risada nervosa. "Excelência, não sei de onde vem essa informação. Houve muitos boatos, mas a verdade é que nunca houve esse valor disponível. O que fiz foi abrir mão do meu próprio dinheiro para criar essa menina." Aquele termo, essa menina, me atingiu como uma pedra. Eu não era uma filha, nem uma sobrinha, já era apenas uma obrigação descartável aos olhos dela. Mas dessa vez, eu não me deixei diminuir. Daniel se levantou, pedindo a palavra. O juiz assentiu, e meu advogado, com uma calma quase provocativa, retirou de sua pasta um conjunto de documentos que havíamos conseguido reunir após semanas de investigação. "Excelência", disse Daniel, entregando os papéis ao juiz, "estes são extratos bancários que comprovam o recebimento dos $100.000 em uma conta conjunta aberta em nome da senhora Helena logo após a morte da mãe da Pamela. Como pode observar, em vez de serem utilizados em benefício da tutelada, os valores foram transferidos, ao longo dos anos, para despesas pessoais, viagens,
compras de artigos de luxo e investimentos privados em nome exclusivo da tutora. As palavras dele pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. O juiz começou a folhear os documentos, e à medida que lia, sua expressão tornava-se mais séria. O público no tribunal, que antes olhava para Helena como uma mártir, agora se inclinava para ver melhor, murmurando entre si. Eu sentia cada olhar se voltar, lentamente, para mim, não mais como a ingrata que desafiava uma benfeitora, mas como alguém que carregava a verdade. Helena, desesperada, tentou reagir. Isso é um equívoco. São gastos meus, sim, mas todos relacionados a ela. Vocês não fazem ideia do que é criar uma criança sozinha, do que precisei abrir mão? O juiz ergueu a mão, cortando suas palavras. Abrir mão? Senhora Helena, aqui há registros de viagens para resorts, compras de joias e transferências para aplicações em seu nome. Explique-me como esses gastos podem ter sido necessários para a criação de uma criança. Vi minha tia engolir em seco. O tom de sua voz perdeu a firmeza. Bem, havia situações emergenciais, e eu precisava de conforto também, afinal, mas sua própria justificativa soava ridícula diante de todos. Eu observava em silêncio, o coração disparado, mas com uma calma estranha. Era como se todos os anos de silêncio, humilhação e medo estivessem finalmente se desfazendo diante dos meus olhos. A mulher que me fizera acreditar que eu era um peso, que me lembrava diariamente de uma dívida inexistente, agora se debatia tentando justificar o injustificável. Daniel se aproximou de mim e sussurrou: "É agora, Pamela. Fique firme. A máscara dela não aguenta mais." Eu levantei a cabeça, e quando o juiz pediu que eu confirmasse se reconhecia os documentos e se tinha algo a acrescentar, minha voz saiu firme como nunca antes: "Excelência, minha mãe deixou aquele dinheiro para mim, para o meu futuro." Durante anos, fui levada a acreditar que era um fardo, enquanto minha tia gastava tudo em si mesma. Ela não me criou por amor ou por dever, me criou pelo dinheiro. E agora está tentando cobrar novamente algo que já consumiu até a última moeda. O impacto de minhas palavras foi imediato. O tribunal, que até então oscilava entre dúvida e simpatia por Helena, agora estava mergulhado em indignação. Vi olhares de reprovação se voltarem contra ela, e sua postura altiva se reduzir a um corpo encolhido, perdido entre papéis que já não serviam para nada. Naquele instante, compreendi que a virada havia acontecido. Não era mais eu contra ela em silêncio, era a verdade contra a mentira, diante de todos. E pela primeira vez em muitos anos, senti que a balança da justiça começava a pesar a meu favor. Quando o juiz começou a falar novamente, cada palavra parecia martelar não só no ouvido da minha tia, mas também em meu peito, como se fosse o som do fim de uma longa prisão invisível. "Fica claro que houve má-fé na administração da tutela", ele declarou, folheando uma última vez os documentos. "E, diante das provas apresentadas, este tribunal não pode fechar os olhos para a verdade. A senhora Helena será responsabilizada civil e criminalmente pelos valores desviados." Eu nunca esquecerei o momento em que ouvi aquilo. Foi como se o ar finalmente voltasse aos meus pulmões depois de anos sufocada. As pessoas ao redor, que antes cochichavam sobre minha ingratidão, agora murmuravam em choque e repulsa, desta vez contra Helena. Eu a observei de canto, e era quase irreconhecível. O rosto outrora erguido em altivez agora estava pálido, os lábios trêmulos, e os olhos corriam pela sala procurando apoio que não vinha de ninguém. Helena tentou ainda se levantar, a voz embargada. "Excelência, eu apenas fiz o que achei necessário. Não compreendem o que foi abrir mão de tudo, de tantos anos da minha vida, mas ninguém parecia disposto a ouvi-la mais." As máscaras haviam caído. Seus argumentos, que antes encantavam os desavisados, agora soavam vazios, podres. O próprio juiz a interrompeu com um gesto firme da mão. "A senhora já disse o suficiente." Enquanto isso, eu permanecia sentada, mas dentro de mim algo se erguia. Era um misto de alívio e tristeza. Alívio porque a justiça finalmente estava sendo feita. Tristeza porque, em meio àquela vitória, eu precisava aceitar a realidade nua e crua: minha tia nunca me quis por amor.
Eu fui apenas um meio para ela. Durante todos aqueles anos, ela não me via como família, mas como um recurso a ser explorado. Daniel pousou a mão sobre meu ombro, firme, como quem diz acabou. Mas eu sabia que, na verdade, aquilo era apenas o começo de algo maior. Não havia vitória sem cicatrizes. E embora a decisão do juiz tivesse dado voz à verdade que eu carregava em silêncio, também me deixava com um vazio, a confirmação de que eu havia sido enganada durante toda a minha juventude. Enquanto o oficial do tribunal recolhia os papéis e Helena se encolhia na cadeira, ouvi alguém na plateia sussurrar: coitada da menina, ter passado por isso. Pela primeira vez, as pessoas não me olhavam mais como a sobrinha ingrata. Elas viam a mim, e não a versão distorcida que minha tia construiu. E isso, mais do que qualquer documento ou sentença, foi a verdadeira libertação. Eu respirei fundo, tentando controlar a enxurrada de emoções. Não chorei, não tremi, apenas ergui o queixo e deixei que meu silêncio falasse por mim. Porque naquele instante compreendi. Não havia necessidade de gritar a minha dor, não havia mais ninguém a quem provar nada. A verdade estava exposta para todos, e o peso que carreguei por anos já não era mais meu. Enquanto o juiz finalizava a leitura da sentença e a audiência chegava ao fim, uma única certeza queimava dentro de mim: eu nunca mais permitiria que alguém me fizesse sentir como uma dívida, como um fardo. Pela primeira vez em muito tempo, eu me via não como vítima, mas como alguém que resistiu e venceu. E, no fundo, eu sabia que minha mãe, em algum lugar, sorriria orgulhosa de mim. Quando deixei a sala do tribunal, senti como se estivesse atravessando um limiar invisível. O ar lá fora parecia diferente, mais leve, mais puro, como se cada partícula carregasse uma promessa de recomeço. Eu já não precisava sustentar o peso da farsa de Helena, e pela primeira vez em anos não havia uma sombra sobre meus ombros me lembrando de que eu era uma dívida. Era estranho, quase desconfortável no início, caminhar sem aquele peso, mas aos poucos percebi que aquilo não era vazio, era liberdade. Daniel caminhava ao meu lado em silêncio, respeitando o momento. Eu podia ouvir o som dos meus passos ecoando na calçada, cada um deles firme, como se confirmassem para mim mesma que o chão estava seguro. Em minha mente, voltavam cenas da minha vida na casa de Helena, a comida negada, as palavras cortantes, o quarto estéril sem cor, as risadas dela quando exibia seus luxos. Tudo agora se reconfigurava. Eu finalmente compreendia que nada daquilo definia quem eu era. Houve um instante em que parei e encarei o céu, sentindo o vento no rosto. Fechei os olhos e quase pude ouvir a voz da minha mãe, suave, dizendo a mesma frase de sempre: você é mais forte do que imagina. Dessa vez, eu não repeti essas palavras como um mantra desesperado para não desmoronar. Eu as repetia porque eram verdade. Eu havia resistido, eu havia vencido, e nada nem ninguém poderia apagar isso. Os dias seguintes foram de silêncio profundo, mas não mais um silêncio sufocante, e sim um silêncio de cura. Recebi a notícia oficial de que parte dos valores desviados por Helena me seria restituída, além de uma indenização. Mas, surpreendentemente, esse dinheiro já não era o que mais me importava. Claro que ele representava a chance de ter segurança, de reconstruir minha vida, mas o que realmente me movia era a sensação de dignidade recuperada. Eu não era mais aquela menina encolhida, obrigada a acreditar que tudo o que recebia era uma dívida. Comecei a reorganizar minha rotina. Inscrevi-me em novos cursos, mergulhei ainda mais fundo nos estudos de direito, e aos poucos senti que cada página de livro lida era como um tijolo colocado na construção da minha própria história. E, diferente de antes, eu estudava não só para escapar, mas para conquistar. Para abrir caminhos para mim mesma e, quem sabe, para outras pessoas que também viviam à sombra de mentiras familiares. Às vezes, ainda me pegava pensando em Helena. Lembrava do olhar dela, perdido, no tribunal, quando percebeu que não havia mais escapatória. Parte de mim sentia tristeza, porque era inevitável, ela era minha tia, e houve um tempo em que eu, criança, acreditava que poderia ser amada por ela. Mas a dor vinha acompanhada de algo maior, a certeza de que não devia mais nada. O elo que nos ligava estava quebrado, e pela primeira vez em muito tempo eu não sentia medo ao pensar em seu nome. No espelho,
eu já não via a menina que se escondia nos cantos de uma casa fria. Eu via uma mulher de olhar firme, consciente do que havia vivido, mas também consciente do que era capaz de construir. Era como se cada cicatriz tivesse se transformado em marca de força, cada lágrima em combustível para seguir em frente. E naquela sensação de libertação, eu percebi que a verdadeira vitória não estava apenas no tribunal. Estava dentro de mim. Porque libertar-se não é só ter justiça reconhecida pelos outros, é, acima de tudo, acreditar em si mesma depois de anos ouvindo que você não vale nada. E eu acreditava. Pela primeira vez, eu acreditava de verdade. Passaram-se alguns meses desde o julgamento, e aos poucos fui compreendendo o peso real daquilo que havia acontecido. Não foi apenas uma vitória judicial, foi um divisor de águas em minha vida. As consequências para cada um estavam claras, como se o tribunal tivesse aberto não só as portas da justiça, mas também as portas do destino. Minha tia Helena, que durante anos construiu a imagem de mulher exemplar, agora era lembrada de outra forma. As notícias sobre o processo circularam pela cidade, e o que antes era admiração se transformou em repulsa. Pessoas que a elogiavam viraram o rosto, e aqueles que a chamavam de sacrificada agora sussurravam ladra. Perdeu não só parte dos bens com a indenização e os valores bloqueados, mas também o prestígio que tanto cultivara. Hoje, vive reclusa, tentando evitar os olhares que antes tanto buscava. Para mim, essa foi a maior justiça, ver a máscara cair, não diante de um juiz apenas, mas diante de todos. Daniel, meu advogado, se tornou mais do que apenas alguém que defendeu meu caso. Ele se transformou em um amigo, alguém que acreditou em mim quando eu mesma tremia de dúvida. Sua carreira deslanchou após o processo, e ele sempre me dizia, foi sua coragem que abriu caminho para tudo. Mas eu sabia que sem ele, sem sua paciência e firmeza, eu talvez ainda estivesse presa no silêncio. Quanto a mim, usei parte do dinheiro recuperado para garantir minha estabilidade nos estudos. Terminei a faculdade de Direito com a determinação de que minha história não seria apenas um trauma, mas um motor. Hoje, cada vez que entro em uma sala de aula ou participo de estágios em escritórios, sinto que carrego comigo não apenas o peso de anos de injustiça, mas a força de alguém que aprendeu a lutar contra ela. Eu escolhi transformar minha dor em propósito. E não esqueci de minha mãe. Visitei o túmulo dela no dia em que recebi oficialmente meu diploma universitário. Levei flores brancas e me sentei ali por um longo tempo, em silêncio, até que finalmente falei, eu consegui, mãe. Sua voz nunca se apagou em mim, mesmo quando tudo parecia perdido. O dinheiro que deixou foi roubado, mas o que nunca puderam roubar foi a força que você me deu. Essa, eu carreguei até aqui. Chorei, mas foram lágrimas diferentes. Não de desespero, mas de gratidão e de alívio. No tribunal, Helena perdeu a credibilidade. No meu coração, eu recuperei a paz. Eu compreendi que justiça não apaga as cicatrizes, mas transforma a forma como olhamos para elas. Eu deixei de ser a menina encolhida, que acreditava ser um fardo, para me tornar a mulher que ergueu a própria voz e, com ela, honrou a memória de quem lhe deu a vida. Hoje, quando caminho pelas ruas da cidade, não sinto mais vergonha nem medo. As pessoas me olham diferente, algumas com respeito, outras com curiosidade, mas nenhuma delas me vê como a ingrata de antes. Eu sou Pamela. E depois de tudo, aprendi que ninguém nunca mais terá o direito de definir quem eu sou. Esse foi o fim da história da menina que cresceu em silêncio. Mas também foi o começo da história da mulher que escolheu viver em verdade. E, finalmente, de cabeça erguida, pude dizer a mim mesma, meu recomeço já começou. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!